O programa Bairro a Bairro de hoje vai falar aqui do centro da nossa cidade. Renato, Curvelo tem muita história para contar e é muito bom conhecer as histórias da nossa cidade. Thaís, realmente é muito bom poder conhecer um pouco da história de Curvelo através das pessoas que vivem aqui. E não dá para falar do centro da cidade sem falar desse movimento todo, sem falar de crescimento, sem falar de tantas festas que nós temos e que acontecem aqui no centro, como a festa de Santo Antônio, o Forró de Curvelo e a festa de São Geraldo, que atrai todos os anos milhares de pessoas aqui para Curvelo. Bem, Renato, eu estive conversando com um senhor super simpático que mora bem pertinho da Basílica de São Geraldo e que conversou comigo sobre uma história muito interessante aqui do centro da cidade. Você sabia que a Praça Benedito Valadares abrigava o primeiro Fórum de Curvelo? Vamos ouvir a história do senhor Geraldo Souza. Existiu e foi jogado no chão no ano de 1931. Ao lado ali onde existiu o fórum, existia uma árvore que era... Essa árvore chamava-se Pau da Reforma. Foi uma árvore centenária e como ela tinha um aspecto político, ela foi jogada no chão no ano de 1931 como uma manifestação da política contrária. Muito bem. Essa árvore era um pau d'óleo, como se chama hoje em dia, e ela estava ali como um símbolo de um poder dominante que houve em Curvelo naquela época. Até hoje ainda existem uns poderzinhos dominantes aí, mas não tem o simbolismo dessa árvore pau da Reforma. Ela foi jogada no chão, foi no mês de abril do ano de 1931, numa noite de tempestade, uma noite muito chuvosa. Ela foi no dia seguinte, quem acordou na praça que morava ali, se abrisse a janela, dava de olho, de cara, com a árvore, o pau da Reforma. Portanto, o símbolo, esse pau da Reforma foi um símbolo em Curvelo e foi jogado no chão. Como tanta coisa bonita aqui que foi também, que quis jogar no chão. O fórum, a cadeia que foi aqui na Praça da Basílica, eu conheci muito. Curvelo tem muita coisa interessante, precisamos de estudar a história de Curvelo, para a gente aos poucos vai descobrindo quanta coisa bonita, quanta coisa boa já existiu nessa cidade de Curvelo. Daqui a gente vê a Basílica de São Geraldo. Foi início do século passado que vieram os holandeses para aqui com o objetivo de construir uma basílica em homenagem ao taumaturgo São Geraldo, que hoje em dia é um dos símbolos de Curvelo. Quanta gente veio de fora aqui para conhecer a Basílica de São Geraldo, que é uma coisa muito importante. Onde existe a Basílica, ali ao lado, já existiu uma capelinha do Rosário. Essa capela foi colocada no chão quando eles estavam construindo a Basílica. Mas foi uma capela Nossa Senhora e já existiu ali, ao lado de onde está hoje em dia a Basílica. Tem muita coisa aqui que a gente pode ir aos poucos, ele vai lembrando e vai vendo a quantidade de coisa boa que já teve em Curvelo. Muito bom mesmo poder conhecer Curvelo através de histórias tão interessantes. O centro de Curvelo também abriga um comércio muito rico, tem de tudo por aqui. Temos bares, restaurantes, hotéis, postos de gasolina, igrejas, bancas de jornal, boutiques, muita gente trabalhando, comprando, movimentando a economia da cidade. E para vender, Renato, todo mundo em Curvelo conhece o velho ditado: a propaganda é a alma do negócio. E aí chega a hora do quadro Quero Entender, onde você que tem alguma dúvida sobre determinado assunto, liga pra gente aqui na Centro Minas e nós buscamos uma resposta pra você. Então, Thaís, Curvelo tem um código de posturas municipal e esse código prevê que o volume máximo alcançado por carros com propaganda volante é de 60 decibéis.
E não são apenas os carros de propaganda volante que devem respeitar esse limite. Carros particulares, lojas, residências, bares, restaurantes e salões de festa precisam respeitar a lei sob pena de multa e apreensão do veículo para o caso de carros particulares. Mas as pessoas não estão satisfeitas com o que andam sendo obrigadas a ouvir pelas ruas, não. Olha só quanta gente reclamando. Senhor Geraldo Godoy, senhor Geraldo, qual é a opinião do senhor a respeito dos carros de som que rodam aqui em Curvelo com propaganda volante? Olha, na minha opinião, falta um entendimento para ver se esses carros usam um som mais baixo, porque infelizmente é uma falta de respeito muito grande com a gente. Eles usam o som, cada um parece que estão disputando quem usa o som mais alto, entendeu? Então tem que ser tomada uma posição mesmo por parte das autoridades aí para ver se coíbe essa medida que eles estão tomando aí. Em relação aos carros particulares, seu Geraldo, o que o senhor acha? Esses são piores ainda. Os particulares são piores ainda. Eles acham que quanto mais alto tiver, mais a firma que estão trabalhando vai vender. E não é dessa forma. Senhor Etienne, qual a opinião do senhor a respeito das propagandas que rodam em carro de som? Minha opinião, eu acho errado. Minha opinião é errado. Isso preocupa as pessoas, principalmente as pessoas de mais idade que não gostam, né? Então preocupa, né, a adição das pessoas, tudo, né? Todo jeito eu acho que preocupa sim. Eu acho errado. Minha opinião, tinha que acabar isso. Principalmente nessas peças de vizinhança, chega um para, já tem um som ligado, encosta outro carro e liga mais alto, é um disputando um contra o outro. Senhora May, da Perfumaria Noélia. Senhora May, qual a opinião da senhora a respeito dessas propagandas de carros de som? Exageradamente alto. Tem que dar uma mudança porque atrapalha demais o comércio. A gente, no telefone então, minha filha, inviável. Você não ouve nada. Muito complicado. Está muito alto. Tem que dar uma mudança urgente. Fora de controle. Senhor Geraldo, qual a opinião do senhor a respeito das propagandas de carro de som e dos carros de som particulares que andam com volume muito alto? Aí eu não agrado não. Meu modo de pensar assim, eu preferia que acabasse esse negócio. Né? Ou que tivesse um limite de volume que você concordasse. Para não perturbar o pessoal da cidade. Senhora Valdete, aqui do Armarinho Aparecido. Senhora Valdete, qual a opinião da senhora a respeito dos carros de som com propaganda? Olha, aqui para mim atrapalha muito, porque o som é muito alto. Não precisava nem da metade da altura desse som. Poderia fazer a propaganda, mas... E eles ficam passando só no centro. Devia fazer essa propaganda nos bairros. E muito alto. Para mim incomoda. Portanto, eu não faço propaganda em carro de rua. Senhor Geraldo, o que o senhor acha desses carros com propaganda volante? O som muito alto, eu acho que ele não é propaganda, ele é despropaganda, se digamos, se eu existir esse vocábulo. Mas existe na cidade o carro à noite, durante o dia, aqui na porta eles passam muito com propaganda. Eu acho que não é propaganda não, eu acho que isso aqui é uma coisa má. Prejudica a comunidade, esse som gritante aqui nas ruas, nas praças, com propaganda comercial. Renato, o assunto é delicado e gera polêmica. O vereador Laudimir andou recebendo algumas reclamações a respeito e eu estive conversando com ele. Vamos ouvir. Foram denúncias que foram chegando, reclamações que foram chegando e coisa que a gente mesmo sente na cidade, né? O alto volume dos carros de som, o alto volume dos carros particulares, algumas lojas com o som bastante alto, prejudicando as pessoas que passam em frente, que moram em frente. E isso gerou algumas denúncias para a gente que foram procurando os órgãos competentes que foram nos falando quais os caminhos legais. Já existe uma regulamentação no Código de Posturas Municipais, que é a Lei 779/73, e outras leis de carro de som já é uma regulamentação do CONTRAN. Então é só pôr isso em prática, que a prefeitura está fazendo a parte dela, né, de dever dela, e a PM fazendo a dele, regulamentando isso, achando o caminho. A gente não quer acabar com carro de som, a gente não quer acabar com propaganda volante, a gente quer que todo mundo trabalhe sem incomodar o outro e que isso seja uma convivência mais harmoniosa entre as pessoas. Quanto aos carros de propaganda volante, a gente não quer acabar com os profissionais do carro de som. A gente quer que ele trabalhe com o volume, que não incomode as pessoas, e o que tem que ser bem feito é a propaganda e não um volume alto. O que vende é uma propaganda bem feita e não o volume que incomoda todo mundo.
Coloco também à disposição a Câmara Municipal de Curvelo nesse trabalho aí. Nossa reunião é toda segunda às 18 horas. A entrada é livre, qualquer pessoa que quiser vir usar a nossa tribuna está aqui à disposição. Também conversamos com o senhor Everaldo Fernandes, proprietário da Casa Três Marias, sobre como ele vê a atual situação das propagandas volantes. Logo depois, vocês também vão ouvir o capitão Magno dando o parecer da Polícia Militar sobre o assunto. Everaldo Fernandes, aqui da Casa Três Marias. Sr. Everaldo, vamos falar um pouquinho a respeito de como é trabalhar com propaganda de carro aqui em Curvelo. Bom dia, Thaís. A nossa empresa é a única empresa dentro de Curvelo registrada no estado, na própria prefeitura, tem alvará e tem tudo. A minha empresa procura seguir uma norma de maneira que, para não perturbar o público em si. Nós temos, os nossos sons são virados para frente e para trás, seguindo normas de outras cidades que exigem que os carros joguem o som para frente e para trás. A minha empresa tem o próprio regulamento dela para os motoristas, que é respeitar igrejas, fóruns, hospitais, se parar no sinal, abaixar o som, entendeu? A gente pede os motoristas para não andar com som muito alto, apesar que muitos clientes pedem para a gente pôr o som mais alto e coisa assim, mas a gente sempre vira para o nosso cliente e fala, ó, não vamos pôr o som muito alto não, porque em vez de fazer o benefício vai atrapalhar você, que é o nome da sua empresa que tá indo no carro. Então a gente sempre bate em cima disso. Agora, Curvelo em si, ainda não tem uma lei específica para os carros de som, de propaganda. Eu já estive na própria Câmara, procurei a própria Câmara, os vereadores lá, para a gente sentar e botar uma lei certa. Por exemplo, som para frente e para trás só, permitido somente isso. Qual o volume que a gente pode andar? Eles falam em 60 de decibéis, 70 de decibéis, mas é uma coisa que se você for medir ali na praça, durante o dia, normal, com o próprio barulho normal do dia, ele vai dar isso. Então, tem que se ver muito isso. A gente está procurando a Câmara, eu mesmo procurei, primeiro, que eu sou o único registrado, então fica injusto, eu tenho a porta aberta, pago imposto, tenho funcionário, tenho tudo, os outros também têm que registrar e pagar imposto. Não é simplesmente montar um som e sair rodando aí de qualquer maneira, e não pagam imposto e não pagam nada. Mas é muito bom mexer, agora a gente tem que botar a própria Câmara, assentar com os próprios vereadores, já me chamaram, a gente vai tornar a marcar para a gente colocar essa lei em prática, que precisa colocar, que já está virando uma baderna. Tem carros aí que andam com som altos demais, carros que jogam o som para frente, para trás, para os lados. Eu acho isso errado, tem que ser para frente e para trás. Se joga dos lados, passa numa rua comercial, numa rua, joga som dentro das lojas, que é a maior reclamação. Então, a gente tem que olhar isso. Eu prezo muito pelo nosso serviço, pelos nossos clientes, porque a gente está levando o nosso nome e o nome do próprio cliente nosso. Isso eu falo demais com os nossos clientes. Nós fizemos uma própria reunião entre alguns carros que rodam aí, e a gente está estudando em formar uma associação dos carros volantes. Mas para isso todo mundo vai ter que ser registrado na prefeitura, tudo certinho. Nós vamos formar uma associação dos carros de propaganda volante. Capitão Magno, da Polícia Militar. Bom, em relação à fiscalização de veículos de som, é o seguinte, são duas situações. Os carros de som comerciais, é muito raro a Polícia Militar é acionada para tomar algum tipo de providência, porque os carros de som comerciais, eles fazem o trabalho deles de uma forma rotativa dentro da cidade, não incomodando, no primeiro momento, nenhuma pessoa. Eles não têm o hábito de ficar parados em locais proibidos, né? Portanto, dessa forma, eles executam o trabalho deles dentro do período comercial, não trazendo tantos problemas para a comunidade.
Em relação à fiscalização dos carros particulares, capitão, como a PM age? Nesses casos, num primeiro momento em que a Polícia Militar é acionada, ela comparece ao local onde o veículo está estacionado, faz o contato com o proprietário do veículo e solicita do mesmo que abaixe o som ou desligue. Permanecendo a situação, num segundo momento, quando a Polícia Militar for acionada, essa pessoa ela é contactada novamente, o veículo e o som é apreendido e o proprietário é preso por desobediência. Nós tentamos, através da Prefeitura Municipal, conversar com o fiscal responsável por esse tipo de fiscalização. Infelizmente, por incompatibilidade de agendas, nós não conseguimos um horário para falar com ele. Numa próxima oportunidade, nós conversaremos mais a respeito desse assunto. Depois de respeitar a lei, Renato, acho que o mais importante é o bom senso. O respeito ao seu vizinho, o respeito ao cidadão e trabalhador do comércio. É preciso também revisar a lei para que ela se adeque à realidade de nossa cidade. Thaís, se é lei, é para ser cumprida, mas também é necessária a fiscalização sempre. Ficamos por aqui com mais um Bairro a Bairro, agradecendo a sua audiência. Um grande abraço para você. Nós ficamos esperando sua sugestão para o próximo Bairro a Bairro através do 3722-3777. Quer entender o que acontece em Curvelo? Liga pra gente.